Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Vamos fazer um vídeo aqui hoje respondendo a Sônia Pinheiro, certo? Ela quer saber que horas que a loja da maçonaria está aberta. Então, vamos comentar sobre esse assunto, que é interessante também, né, para o pessoal conhecer, e vamos ver essa questão de origem, por que será que tem esse nome, loja, né? Olha que coisa interessante, de onde que vem essa disposição, né? E o que é feito nessa loja. Vamos falar sobre todos esses assuntos. Eu me chamo Luiz Miller, sou um mestre maçom, faço parte da Ordem Maçônica Universal, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração para você, que é uma pessoa fantástica e maravilhosa, né? Faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o seu like e ative as notificações. E assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Fortíssimo e grande abraço para os membros aqui do canal Fatos Maçônicos. Tem um botãozinho para você ser membro, né? A gente faz lives semanais, aprofundamento nas questões, né? Que são oriundas das dúvidas dos peregrinos aqui que são membros do canal, obviamente, né? Então é um espaço dedicado a você que é um colaborador, que dá um passo a mais para colaborar com esse projeto, né? Então, em contrapartida, a gente procura, né, esclarecer, né? Procura esclarecer essas dúvidas que o pessoal tem, e também eu disponibilizo material para você aumentar seu acervo, né? Então pense no assunto, se você pô, quero ler isso, quero ler aquilo, cara, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Eu dou duas linhas aí para o pessoal que sempre me pergunta de livros. Ah, que livro que eu leio? Eu entrei aqui na maçonaria. Ah, eu tô querendo saber mais sobre maçonaria. Ah, eu sou mestre maçom sei lá, do grau 18, eu quero saber mais. Então, cara, tem muita coisa nos meus materiais lá, Entenda a Maçonaria, não, no meu site lá, tem o Entenda a Maçonaria, que é um curso em vídeo, mas tem muito material lá, e também na área de membros, né? Então você vai criar um acervo muito grande de conhecimento. Beleza? Então vamos lá, a questão aqui é da Sônia, aqui ó. Aqui ó, por que, aqui ó, a situação é a seguinte, aqui ó, por que a loja maçônica anda 24 horas fechada? Quais são os dias que abre? Gostaria que você respondesse os meus comentários. Primeiro eu queria agradeço assim do fundo do coração, Sônia, por você ter feito esse comentário, né? Foi um vídeo já antigo, né? Que às vezes foi esse vídeo aqui, ó. Vou abrir uma loja da maçonaria, como é que abre loja, né? Eu falei sobre como é que se abre uma loja da maçonaria, como é que funciona essa mecânica, né? Essa sistemática, né? Então, primeiro agradecer o comentário, obviamente, né? Então, na verdade, essa questão da loja, por exemplo, né? Por que a loja, né? Aqui no Brasil, loja, você fala loja, né? Já vem na cabeça um local, né? Um ponto comercial onde se vende as coisas, né? E na questão da maçonaria, ela tem uma questão, assim, basicamente, né? A maçonaria ela tem muitas influências, né? A mais conhecida delas é a questão dos operativos, né? Daqueles construtores antigos, medievais, né? Então essa maçonaria contemporânea, na verdade, ela é uma instituição inspirada, né? Em uma série de correntes, né? Tanto da questão dos sábios que desenvolveram aí o nosso conhecimento da humanidade, podemos pôr desse jeito, né? Também como as academias, né? Que esses sábios acabaram influenciando instituições, né, de estudo que a gente chama de academias, né? Academias de estudo, certo? Estudo de várias coisas, como música, arquitetura, ciências, etc, etc e tal, né? E também tem os operativos, tem as academias, tem os sábios, né? E tem as tavernas, né? Os clubes de cavalheiros, que eram no começo bares, né? Basicamente bares, tavernas, né? A taverna é um pouquinho diferente do bar que a gente tem hoje, né? O bar que a gente tem hoje tudo é mais chique, né? Se você pegar assim, os bar mais chique, vamos pôr desse jeito, né? Mas um boteco, né? O boteco lá tem no bairro, lá os caras ficam tomando uma canjibrina, certo? Mas antigamente era assim quase que um evento, né? Você ir numa taverna, né? E como que era a estrutura? A estrutura era um bar embaixo, né? E era uma estrutura assim um pouco mais robusta, né? Pois em cima você tinha assim uma espécie de série de salas assim, né, de entretenimento. Então o pessoal jogava, né, fazia negócios, descansava, era tipo uma hospedaria. Então era um negócio um pouco diferente, né, do que é hoje, né? E essa questão é uma questão interessante, por exemplo, das tavernas, porque essa disposição das viagens, né, porque a pessoa mais ou menos ela virava sócio, né, de determinadas tavernas, né? Que a gente pegou lá na história da maçonaria em 17 de julho de 17 de junho de 1717, né?
É isso? Não, 24 de julho. Opa, estou confundindo as datas. Revolução Francesa, Revolução Francesa, né? 14 de julho. Daí nós temos aí 17 de julho, o início aqui do Grande Oriente do Brasil, e 24 de junho, certo? Que é o dia de São João, que foi atribuído, né? Foi o dia que se criou a primeira estrutura conhecida como potência maçônica, que foi a Grande Loja de Londres e Westminster. Né? Então, só desculpe o lapso. Muitos números na cabeça. Né? Então, era uma taverna, né? Era o Groot and Gridlon, né? O ganso e a grelha, né? Daí tinha The Crow, né? A coroa, Cop, The Coop, a maçã, The Apple. Então tinham esses nomes, né? E as pessoas que eram meio que sócias, quando elas faziam uma viagem, né? Que foi algumas questões interessantes que tinha lá para os anglo-saxões, vamos por desse jeito. O cara viajava lá para a Escócia, por exemplo, ele fazia parte de algum clube desses daí, né? Que os bares eram uma coisa, mas começaram a se tornar clubes também, né? Então ele ia lá para a Escócia ou para a Irlanda, enfim, né? Para outros lugares que tinha essa. Eu faço parte lá do. Então ele já era recebido, porque as coisas também eram um pouquinho restritas, né? E a maçonaria também acabou adotando alguns critérios como esse daí, né? Então a questão da intervisitação de pessoas reconhecidas vem dessa questão, para quem não sabe, né? E outra questão que fala justamente da questão da loja, como é que funcionava, né? A maçonaria, como eu falei, ela é inspirada naqueles construtores das catedrais antigas, né? Então, quem que eram esses caras, afinal de contas, né? Eram pessoas altamente especializadas, era um grupo gigante de pessoas, na verdade, né? Então, era quase uma empresa, podemos pôr assim, né? Só que era uma empresa itinerante, né? Então, eles saíam, né? O cara se especializava, por exemplo, a gente tem como é que é? A Irmandade dos Maçons, né? Que é a Irmandade dos Construtores alemães, por exemplo, né? Então, construíram lá a Catedral da Baviera, agora me fugiu. Construíram várias catedrais, afinal de contas, na época da Idade Média, né? Então tinha lá o Stenbach, né? Que agora me fugiu qual que foi a catedral. Nossa, é a quarta catedral maior do mundo, era a maior do mundo. Já lembro do nome. Desculpe que é muita coisa na cabeça, às vezes foge, bem na hora que eu tô aqui, né? E eu faço as coisas sem roteiro, como você já sabe, né? Então às vezes tudo que tem aqui no canal é da cabeça, não tem roteiro, não tem nada escrito, é muito difícil. Né? Então, é o conhecimento agregado, né? Mas às vezes dá umas falhadas, que nem a gente fala aqui no Paraná, dá umas falhadas, né? Então, falhou. Então, eu já lembro lá o nome da Catedral de Estrasburgo. Estrasburgo? Isso. Não, mas daí essa era na França, né? Já lembro, enfim. Depois comentei os meus lapsos de memória aí também, né? Então, enfim, era um grupo, né? Era um grupo de pessoas, e no caso do Stenbach, por exemplo, né? Que fazia parte dessa corporação de ofício, que a gente chama desse jeito, né? Ele era o mestre, né? Era o dono, basicamente, né? Daquela corporação de ofício. E tinham pessoas especializadas, né? Tinha gente que era mais artesão de madeira, tinha outros que trabalhavam com vitral, né, com vitrais, tinha outros que cortavam a pedra, tinha outros que talhavam a pedra, escultores diferentes dos escultores de madeira talhavam a pedra, então era um grupo gigantesco de gente trabalhando, né, outros só quebravam a pedra, como eu falei, enfim, era um grupo, e esse grupo funcionava da seguinte forma, né, o cara era da Alemanha, como eu falei, nessa questão do Estrasburgo, por exemplo, né, foi assim que funcionou. Aquele fato eles fizeram essa catedral, né? Eles pegaram, né? Foram contratados, né? Pelo monarca lá na ocasião e deslocou, né? Foram deslocados todas aquelas pessoas que faziam parte dessa corporação de ofício para o local onde seria construída a determinada catedral. E daí ao lado, né? Como a gente tem hoje, por exemplo, você vai num prédio, né? Numa cidade, o que acontece, né? O pessoal é contratado e eles fazem um alojamento, né? Então essa questão da loja, ela remete a essa questão do alojamento, né? Só que hoje, obviamente, né, os pedreiros, as pessoas que constroem, eles são contratados, eles têm um horário, hoje tem regra, tem sindicato, tem Ministério do Trabalho, né? Antes não tinha nada, né? O cara, ele ia com os documentos, que nem a gente fala, né? O cara ia só com os documentos lá e com as ferramentas e tal, né? Sentava não, né? Se alojava naquele local e ali virava a casa dele, né? Até muitas vilas lá com o desenvolvimento dos feudos, por exemplo, né? Porque a igreja sempre tinha uma temática que era assim, né? Porque para a cidade ser uma cidade, antigamente ela tinha que ter um castelo e tinha que ter uma igreja.
né? Isso a partir do desenvolvimento, né? Desenvolvimento, né? do Império Romano junto com a Igreja Católica, né? Mesmo depois da queda de Constantinopla em 1495, 1455, isso. Mesmo assim, continua essa expansão do cristianismo, né? Então, sempre se faziam igrejas, se colocava um bispo, né? Se fosse um local grande, colocava um bispo, ou se não, colocava um padre lá. Então tinha que construir essas igrejas, que muitas acabaram se tornando catedrais, algumas mais simples, né? mais humildes, vamos pôr desse jeito, e outras assim que trazem assim, para a gente essa visão gigantesca, né? De como foi, por exemplo, alguns períodos da arquitetura, né? Que influenciou muito isso daí. Então, esse pessoal chegava e ficava no alojamento, e lá o que acontecia? Imagine você, né? Você na sua casa, daí você é contratado, imagine que você trabalha de pedreiro, né? Trabalha com essa área de construção, né? E você é contratado para ir para um outro local, né? Que eles vão construir lá uma cidade, uma catedral, né? Então, vai aquele mundaréu de gente, né? Como a gente fala aqui no Paraná, certo? Vai aquele mundaréu de gente, né? Ou um monte de pessoas vão lá para esse local, começam a se instalar, né? Então, depois dessa instalação, coloca lá as coisas, monta suas casinhas e começa o trabalho, né? Então, eles vão começar o trabalho bruto. Começa o trabalho, certo? Cumpre lá o dia de serviço, voltam lá para o alojamento, daí lá eles ficavam, né, nas suas casinhas, e daí ficavam trocando ideia, tomando uma, debatendo, e assim tal. Essa também é uma das vertentes, né? A maçonaria ela é inspirada em muitas questões dos operativos, né? Porque tinha, por exemplo, né, tinha um mestre, né, que era o dono, todos eram companheiros, né? E as pessoas que estavam entrando, geralmente pessoas familiares, né? Familiares assim dos pedreiros, por exemplo, ou pessoas conhecidas, eram as aprendizes, ou que estavam aprendendo aquele novo ofício, né? Então a maçonaria contemporânea acabou adotando essas questões, e elas tinham uma espécie de admissão assim muito especial, né? Por conta do que aquela época, né, a época da Idade Média e posteriormente, ainda quando existia essa questão, era a época do segredo. Era a época do segredo. Isso que é um diferencial interessante, né? Porque quem detinha, por exemplo, a façanha, né, ou o dom, ou havia aprendido, né, por exemplo, a fazer os vitrais, né, que existia muito, era uma pessoa especial, né, não era todo mundo que fazia vitral, certo? Cada um no seu quadrado, como a gente fala hoje, né? Então esse cara do vitral, se ele era acionado, precisava fazer um trabalho de vitral, ele recebia mais, né? Então qual que é a temática aí, certo? A temática aí é manter o segredo. Quanto menos as pessoas souberem sobre aquele determinado ofício, mais valorizado ele acaba sendo. Então, essa era a temática das corporações de ofício, não tem outra, né? E esse troço foi se desenvolvendo desse jeito, né? Muito interessante, para falar a verdade, né? Hoje, se você pesquisa na internet, hoje tem um monte de curso, né? Várias escolas, né? Tem escolas aí que fazem a parte técnica, tem até faculdade, engenharia e tal, né? Arquitetura, que trabalha, mas isso daí eram segredos velados, né? Guardado por essas pessoas das corporações de ofício. E muitas trocas de ideias ocorriam nesse alojamento, né? Então a maçonaria, de forma geral, acabou adotando essa perspectiva de lojas, né? Então essa aí é a fonte de inspiração do conceito aqui, né? E ela não fica... por que a loja da maçonaria anda 24 horas fechada? Ela não fica fechada, é que geralmente, né, como é que funciona? Todos os maçons, você pode duvidar, eles, no final das contas, são pessoas normais. Você pode duvidar, mas os maçons são pessoas normais, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem sua família, tem seu trabalho, né? Então trabalha o dia inteiro, e as reuniões da maçonaria geralmente são à noite, né? Salvo algumas exceções de algumas lojas, né? E daí você tem que entender o seguinte: loja, certo? Agrupamento de pessoas, né? Então você tem o templo, né? Você está falando da loja, que a loja da maçonaria ela não fica fechada. A loja seria o agrupamento das pessoas. Você pode passar na frente da sua cidade aí, por exemplo, e você vai ver que o templo, né? Templo é o local físico, né? E a loja são aqueles irmãos, aquele grupo de irmãos, né, que decide trabalhar a maçonaria,
E hoje em dia é muito bem estruturado essa questão, né? Porque daí você cria uma diretoria, que é o venerável mestre, que é o secretário, o orador, sabe, o tesoureiro. Então se cria lá uma associação, né? Seria o termo mais correto de falar nisso, né? Essa é a loja. Daí eles acabam adotando uma determinada potência, né? Trabalham sobre a jurisdição de determinada potência e trabalham determinado rito. Então você tem lojas do rito escocês, lojas do rito adoniramita, lojas do rito moderno, lojas do rito de York, enfim, do Schroeder, do brasileiro, do escocês retificado. Se eu esqueci de alguém aí, me perdoe. Eu falei do Schroeder, né? O rito alemão. Querido rito alemão, né? Forte abraço aos irmãos do rito Schroeder, né? Então é isso, a diferença é essa. A loja são os irmãos, né? E ela tá lá, só que você tá falando do templo, né? Então contei todo esse contexto aí, né? Você passa na tua frente, a loja não vai estar, o templo, né? Não vai estar aberto, né? Geralmente por quê? Porque as reuniões aqui no Brasil é mais ou menos umas 20 horas, para ser mais preciso, né? Mais ou menos 20 horas, às vezes 19h30, né? 7h30 da noite, às vezes 8 horas, sabe? Não passa muito disso. A reunião tem umas 2 horas e pouquinho cada semana, né? Então é nesse momento, né? Se você passar de noite aí, por exemplo, na frente da loja do templo, né? No caso, mais precisamente falando da maçonaria, você vai ver as luzes acesas, mas não vai tocar campanha, que é difícil alguém ir lá te atender, porque o pessoal está em reunião e a reunião é uma questão fechada, né? Beleza? Mas como é que é a maçonaria não é uma coisa secreta, né? Não é uma entidade secreta. É só você abrir, se você duvida do que eu estou falando, você tem o seu telefone celular, obviamente, você abre aqui, você abre o Google Maps, por exemplo, você abrir, eles colocam loja maçônica, né? Então o algoritmo do Google vai fazer um apanhado de lojas maçônicas que estão perto de você ali. Às vezes o pessoal das lojas dá uma trabalhadinha ali nas características que estão no Google Maps, vai ter o horário de funcionamento, né? Às vezes não, né? Alguém cadastra ali ou não cadastra, então é complicado, sabe, o negócio, mas você encontra ali perto da sua casa, você vai ver que o horário, se você duvida do que eu tô falando, dá uma passadinha lá na frente, você vai ver as luzes ligadas, né? Mas não vai bater, né? Se quer falar com os maçons, chega um pouquinho antes ali, você tem interesse, né? Porque é uma forma também de conversar com o pessoal, né? Não é todo mundo que atende, né? Mas às vezes atende. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido essa dúvida periclitante na cabeça da pessoa, né? Principalmente da Sônia aqui, a diferença de loja, de templo, da onde que veio essa história, como que funcionava antigamente, como funciona hoje, né? Que hoje são as reuniões, né? Que eu já falei sobre os ritos, tem vários vídeos aí que eu falo a respeito dessa questão. Guardo você no nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, e convido você a conhecer meus materiais lá no meu site luismiller.com.br. Forte abraço!